Olá, esse é o meu, o seu, o nosso jornal Teto de Vidro. Lembre-se, se você tiver teto de vidro, não jogue pedra no telhado dos outros. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você sim que está fazendo aniversário hoje. Que Deus continue te abençoando. O recadinho de hoje vai para você que está em casa assim como eu. Lembre-se, distanciamento social, usar máscara, lavar as mãos com frequência, passar álcool em gel, assim é a maneira de evitar o coronavírus, ok? O recadinho de hoje vai para você que está em casa como eu. Lembre-se, distanciamento social, lavar as mãos com frequência, usar máscara, passar o álcool em gel. Essa é a maneira de se evitar o vírus, ok? Hoje vamos de história infantil. Olá, criançada! Eu sou Minnie de Jesus. E eu, criança, sabe quem eu sou? Eu sou o palhaço Simpatia. Simpatia de Jesus, sou amigo do pastor Pecílio. Nós estamos aqui a convite de Maria Fernanda, a jornalista infantil do jornal Teto de Vidro. E viemos aqui hoje para contar uma história para vocês. Mas antes da história, vamos fazer uma oração e cantar um louvor. Oremos. Deus Pai, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. Abençoa, Senhor Deus, o papai e a mamãe. Abençoa todas as crianças que estão presentes neste momento. Abençoa a todos, Senhor. Abençoa o mundo inteiro. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Então vamos louvar, criançada, para alegrar o coração de Jesus, não? Criança é alegria, criança é amor, criança é ternura, é a felicidade que Deus criou. Uma flor é uma criança, uma estrela é uma criança, a lua é uma criança. Criança é assim, em tudo que faz, tem amor e paz. Criança é alegria, criança é amor, criança é ternura, é a felicidade que Deus criou. Criança é alegria, criança é amor, criança é ternura, é a felicidade que Deus criou. E uma flor é uma criança, uma estrela é uma criança, a lua é uma criança. Criança é assim, em tudo que faz tem amor e paz. Uma flor é uma criança, uma estrela é uma criança, a lua é uma criança. Criança é assim, em tudo que faz tem amor e paz. Criança é alegria, criança é amor, criança é ternura, é a felicidade que Deus criou. Criança é alegria, criança é amor, criança é ternura, é a felicidade que Deus criou. E uma flor é uma criança, uma estrela é uma criança, a lua é uma criança. Criança é assim, em tudo que faz tem amor e paz. Uma flor é uma criança, uma estrela é uma criança,
historinha, criançada. A historinha que nós vamos contar hoje, você, criançada, já deve ter ouvido. É a historinha de Davi e o gigante Golias. É uma historinha muito legal, mas hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos contar uma história legal com essa caixa, a caixa mágica. Nessa caixa tem um bocado de objeto, um bocado de coisa, criança. E a gente vai pegar e colocar essas coisas no meio da história. Imagine vocês, a Mini de Jesus vai pegar um objeto aqui dentro e nós vamos colocar ele no meio da história. Ah, vai ser legal, não é? Com certeza, eu estou aqui curiosa para saber como é que vai ficar essa história. Vamos ver, criançada? Vamos lá com a história, então. Davi era o filho mais novo de Jessé. Ele passava o dia inteiro no campo cuidando das ovelhas do seu pai. Um dia, Deus se dirigiu ao profeta Samuel para que ele fosse à casa de Jessé e escolher um novo rei para Israel. Naquela época, Saul era o rei de Israel. Mas Saul, ele não gostava de escovar o dente. Ele acordava e olhava para a escova, mas deixava lá. E Deus, ele não gostava dessa coisa. E também não gostava de muitas coisas que Saul estava fazendo. Deus não estava contente com ele não, criançada. E quando Samuel chegou na casa de Jessé, viu os 7 filhos de Jessé. Logo pensou que o mais velho, que era alto e forte, seria o escolhido por Deus. Mas ele pegou a fita métrica para medir filho por filho para saber qual era o mais alto e o mais forte. Mas, criançada, Deus, porém, disse a Samuel: não olhe a aparência nem a altura, Samuel, porque eu, assim disse Deus, não vejo como o homem vê. Como nenhum dos que estavam em casa tinha sido escolhido, Samuel perguntou se Jessé tinha outro filho. Então Jessé disse: Tenho meu filhinho, o mais novo. E ele está no pasto cuidando das ovelhas. E ele deve estar tomando um banho no riozinho lá do pasto. Porque ele gosta de tomar banho, e se passar sabonete. Ele gosta de se ensaboar todo para ficar muito cheiroso. Mas eu vou chamar ele. Chama ele porque já que você quer falar com ele, eu vou chamar ele. Então, Jessé, o pai de Davi, chamou Davi, disse: Davi, Davi, vem aqui que o profeta Samuel está querendo falar com você. Deixa as ovelhas aí no campo. Então, Davi foi chamado para voltar para casa. E ao chegar em casa, Samuel olhou para Davi e disse que Davi era o escolhido de Deus, criançada, para ser o rei de Israel. Nessa época, os israelitas estavam lutando contra os filisteus. Saul havia convocado todos para lutar contra os filisteus. Até os 3 irmãos mais velhos de Davi haviam partido para a guerra. Mas sabia o que passava na cabeça dos 3 irmãos? Que queria, se pudesse, ter uma esponja para apagar tudo aquilo que estava acontecendo, porque eles não queriam participar da guerra, não. Eles queriam era ficar em casa.
descansando e vivendo a vida boa que eles viviam. Mas o rei de Israel convocou os 3. Os filisteus tinham entre o seu exército, um gigante de quase 3 metros de altura. O nome desse gigante era Golias. Ele chamava-se Golias. Os israelitas tinham muito medo dele. E aí, chegou um israelita e ligou para a mamãe morrendo de medo. Pegou o celular e disse: mamãe, aqui tem um gigante, tem um homem grandão. Eu estou morrendo de medo dele, mamãe. O que é que eu faço, mamãe? Então, durante 40 dias, Golias chicanava. Golias insultava aquele povo, porque aquele povo, o exército de Israel, estava morrendo de medo, tremendo de medo. Até um soldado ligou para a mãe. Veja, criançada, de medo. Ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Até que chegou Davi, que ao ouvir os insultos de Golias, resolveu enfrentá-lo. Sabe em nome de quem? Em nome de Deus. Quando o rei Saul soube da coragem de Davi, Saul pegou a sua bolinha de massagem e começou a se massagear. Porque ele já estava tenso, já estava nervoso em ver aquele gigante todo dia insultar o seu povo. Então ele pegou, se massageou todo e, conversando com Davi, ele tentou convencer Davi a não enfrentar o gigante. Sabe por quê, crianças? Porque Davi ainda era muito jovem. E, além de tudo, era apenas um pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas lá no campo do pai. Davi, então, falou para o rei Saul de como tinha matado um leão e um urso e de como Deus tinha o livrado. E tirou do bolso uma bússola para mostrar para o rei Saul que o tempo não é o tempo nosso, é o tempo de Deus. E Deus usa o que Ele quer. E Deus queria usar, naquele momento, era Davizinho. Um menino, um jovem, que o rei Saul não precisava ter medo, não. Saul, ouvindo essas palavras, então se encorajou e tentou vestir uma armadura de guerreiro em Davi. Mas como pesava muito, ele tirou a roupa de guerra de Davi, porque Davi não conseguia nem andar com aquela armadura. Davi, então, pegou o seu cajado e 5 pedrinhas e partiu para enfrentar o gigante Golias. Ao vê-lo franzindo, Golias riu muito. Esse menino franzino, esse jovem franzino, ele vai querer lutar comigo? Mas Davi, zangado, pegou o seu copo, encheu de água, bebeu, criou coragem e falou para o gigante Golias: olha, gigante Golias, eu venho aqui lutar com você em nome de Deus. E assim, Davi pegou a sua funda, colocou uma pedrinha e atirou bem na testa de Golias. E Golias, caiu morto. Verdade? E Golias caiu morto, morreu mesmo. E Davi então se aproximou de Golias para ver se ele realmente estava morto. E logo pegou uma máscara e botou. Porque de repente Golias podia estar contagiado com o coronavírus. Então ele botou a máscara e olhou para Golias para ver se Golias estava morto. E constatou que Golias estava morto. Então
O exército filisteu, percebendo que o seu herói estava morto, fugiu. O exército de Israel derrotou então os filisteus. Assim, Davi venceu Golias e os filisteus. E depois da morte de Saul, Davi tornou-se o rei de Israel. E foi assim a história de Davi e de Golias, criançada. Que maravilha! Eu amei a história contada desse jeito. Gente, eu entendi tudo. E vocês conseguiram entender? Pois é, essa foi mais uma história contada pela gente. Até a próxima história, então. Tchau, tchau, criançada. E os nossos agradecimentos vão para todos vocês que nos motivam através de curtidas, compartilhamentos e palavras de carinho e amor. E o nosso muito obrigado. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Suzana Super Maravilhosa e deixem o seu like. E não se esqueçam, fiquem em casa e se for sair, use máscara.